Agora para falar então de América Mineiro e Flamengo. Flamengo 3-0 no América. E nesta rodada, o Flamengo teve ali também um ponto positivo, um ponto a ser comemorado. Flamengo iguala a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, 63 pontos a 63 pontos, com a diferença que nós já citamos por aqui, o saldo de gols. O Palmeiras tem 26, o Flamengo tem 17. Nos outros critérios aqui, tudo igual. 18 vitórias para cada lado, 9 empates para cada lado e 8 derrotas para cada lado. O que muda de fato é isso, o saldo de gols. 26 a 17 neste momento. Fábio Piperno, o Flamengo fez a sua parte lá em Uberlândia, num estádio como visitante, mas com o mando de campo vendido, 40 mil torcedores do Flamengo no estádio, fez sua parte, venceu e, claro, agora vai ter que secar o Palmeiras nessa reta final se continuar fazendo a sua parte. E você vê que coisa curiosa, né? Nos últimos 6 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Pedro fez 5 gols. O Pedro vivia uma seca danada de gols com bola, enfim, com bola rolando. De repente, chega o time melhora e o Pedro volta a ser o jogador que ele era antes. Então, o Pedro, com isso, é um Flamengo que realmente mostra que melhorou muito. Talvez é um Flamengo que chegue para essa fase final de Campeonato Brasileiro até jogando mais que o Palmeiras. Aliás, foi o único time que venceu o Palmeiras nas últimas 8 rodadas. Ganhou o Palmeiras por 3-0 no Maracanã. Agora, não sei se vai dar tempo para tirar a vantagem que o Palmeiras tinha estabelecido. Pedro Marques, esse Flamengo que chega agora na mesma pontuação do Palmeiras, indicando e até mesmo chegando naquela imaginação que nós esperávamos no início do campeonato, de que Palmeiras e Flamengo fossem brigar pelo campeonato. Hoje, neste momento, acontece isso. O que todo mundo imaginava, esperava, acontece. Palmeiras e Flamengo brigando pelo campeonato brasileiro. Claro, aos trancos e barrancos, Palmeiras e Flamengo erraram muito na temporada, mas neste momento, com a ajuda do Botafogo, que caiu da árvore, né, como nós brincamos aqui, hoje temos essa briga, essa disputa intensa entre Palmeiras e Flamengo. Só para você comentar e concluir também sobre o Pedro, que o Piperno citou, ele fez ali o segundo gol da equipe do Flamengo, artilheiro da equipe na temporada. São 34 gols para o Pedro neste ano de 2023 pelo Flamengo. E aí, Pedro Marques, é um Flamengo que está na cola do líder Palmeiras e agora igualando a pontuação. Esse crescimento do Pedro, que o Piperno citou, trouxe os números da fase mais recente e você agora trazendo 34 gols. Então, assim, numa temporada em que os atacantes do Flamengo vinham sendo muito questionados, né? E continuam sendo questionados, principalmente o Gabigol, não vem em boa fase, concordo. Mas o Pedro, mesmo numa temporada, digamos assim, em que o torcedor em algum momento chegou a questioná-lo, 34 gols, né? Cumprindo a média, aquilo que se espera dele. E outro jogador que vem numa crescente nesse Flamengo é o Everton Cebolinha. Impressionante como o Cebolinha ele conseguiu agora com o Tite recuperar o seu melhor futebol. Lembrando até aquele Cebolinha que disputou a Copa América com o Tite, que foi super bem e tal. E outro detalhe até curioso, Guilherme. 6ª vitória do Tite com o Flamengo e nas 6 vitórias o Flamengo não sofreu gols. 2-0 contra o Cruzeiro, 1-0 no Vasco da Gama. O Flamengo que bateu Fortaleza 2-0, 3-0 no Palmeiras, 1-0 no Bragantino e 3-0 no América Mineiro. Então, nos jogos que o Flamengo venceu, em nenhum deles ele sofreu gol. Esse é um ponto que eu vou puxar agora de assunto com vocês, porque quando o Tite chegou, tinha esses elogios ao técnico agora do Flamengo, ex-seleção brasileira. Um dos elogios era a questão ali do grupo, dele ser um técnico agregador, conciliador, e isso de fato tem acontecido, muitos elogios pro Tite nessa questão de grupo e da defesa. E o Pedro trouxe os números da defesa. É um time que hoje é mais ali consistente defensivamente. Fábio Piperno, o que melhorou
nesse Flamengo, na sua visão, desde a chegada do técnico Tite, que teve ali alguns tropeços no meio do caminho, principalmente contra Santos e Grêmio. Contra o Grêmio, um resultado bizarro. Tava vencendo, toma virada em 3 gols, né, em 10 minutos. Mas agora começa a se acertar. Mesmo que não seja campeão, o que pode acontecer, não ser campeão, mas deixa bons frutos para a próxima temporada. Você concorda, Piperno? Claro, o Tite é muito, mas muito melhor que o São Paulo. Quando o Tite chegou, eu falei que o Flamengo, de cara, ele passaria a ser um time organizado. Então, ele ganha a organização, cara de time, alguma repetição, né? Time de futebol pode ser essa zona de cada hora entra um, não é estabelecimento de alta rotatividade aí, não. Então, o Flamengo é uma outra equipe e, principalmente, defesa é, sobretudo, organização. Certo, seu Guilherme? Continuo falando? Pode falar, pode concluir, então, pode concluir, por favor. Pois é, não, então é isso. Defesa é, sobretudo, organização. Algo que o Flamengo não tinha. Então, eu vejo o Flamengo muito forte nessa reta final e, olha, vai construindo um grande favoritismo para muita coisa que ele vai disputar em 2024. Eu tenho aqui a média de gols sofridos nos times em que o Tite dirigiu. Caxias, Gauchão 2000, média de um gol por partida. No Grêmio, Gauchão 2001, média de 0,8. Na Copa do Brasil pelo Grêmio, também 2001, média de 1,1. Aí essa foi a maior. No Internacional, Sul-Americana 2008, a média de 0,6. No Gauchão também pelo Inter 2009, média de 0,6. Depois, Corinthians, Brasileirão 2011, média de 0,9. Libertadores 2012, média de 0,3 pelo Corinthians. Campeão invicto, exato. Mundial de Clubes, campeão, média de 0, não sofreu gols no Mundial. E depois ainda tem Corinthians, Recopa 2013, média de 0,5 no Corinthians. Em 2015, Brasileirão, média de 0,8. Aí agora os números do Tite na seleção. Gols sofridos, né? Realmente é chocante, essa é a palavra, chocante. Seleção brasileira, eliminatórias da Copa para 2018, média de 0,2. Copa América 2019, 0,1 de média. E nas eliminatórias para a Copa de 2022, média de 0,2. Impressionante, Piperno. A maior média, 1,1, Gauchão, aliás, Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio. Então, e tem gente que acha bacana e tal, enfim, as maluquices que o antecessor dele fazia. Aqui não tem graça nenhuma, só para divertir programa de internet, televisão e tal, mas para ganhar campeonato é muito complicado. O Tite não. Você pode fazer críticas, a forma como o Tite de vez em quando arma seus times, às vezes a demora no momento em que exige uma reação rápida. Aconteceu isso na Copa do Mundo e eu sou crítico principalmente em relação ao que houve em 2018. Agora, não dá para negar que ele entende de futebol, sabe posicionar um time, sabe ocupar espaços dentro de um campo e, sobretudo, organizar sistemas defensivos, que é algo que o Flamengo não tinha. Pedro Marques, você que trouxe esse assunto à tona, e agora com essa média, esses números que eu trouxe de média de gols sofridos nas equipes do Tite, ganha esse sabor a mais de um técnico que está consertando aos poucos a defesa rubro-negra. Ele conhece bem esses jogadores do Flamengo, Guilherme, chamando atenção para o lado defensivo, como eu disse, nas vitórias que o Tite conquistou até aqui no Flamengo, não sofreu nenhum gol nas vitórias, tá? Nos jogos em que obteve o êxito de sair vencendo. E outro detalhe interessante, já que eu falei que ele conhece bem esses jogadores, sob o comando de Tite, o Cebolinha tem 2 gols em 9 jogos no Campeonato Brasileiro. É o mesmo número de gols que ele somou na competição nos outros 21 jogos que fez com a camisa rubro-negra. E o Pedro, que a gente estava destacando aqui, 12º gol no Brasileirão, é a segunda temporada mais artilheira no campeonato, superou a de 2022, que ele fez 11 gols, e ficou a 1 gol da edição de 2020, que ele marcou 13 gols. E ainda tem bastante
minutagem ainda, tem bastante jogo ainda para o Pedro poder marcar e quebrar essa marca de 2020. Então é um Flamengo que vem se encontrando defensivamente falando, né? A gente citou aqui vários jogos que o Tite não sofreu gols, e na frente recuperando aí atletas do calibre de Everton Cebolinha, que era uma contratação que vinha sendo muito questionada, e o Pedro, que eu já citei, que não vinha talvez na sua temporada mais brilhante com a camisa do Flamengo, mas tá aí, com bons números, já com 12 gols no Campeonato Brasileiro e 34 na temporada até aqui, Guilherme.